Agora eles vão descobrir tudo! Celular de Vorcaro é desbloqueado e novo capítulo pode seguir rumos diferentes desta investigação. Meu nome é Mariana, seja bem-vindo no canal Simples Assim. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Simples Assim. E hoje, o vídeo de hoje traz uma reportagem do jornal CNN dizendo que conseguiram finalmente desbloquear o celular do Vorcaro, né? E o novo rumo pode estar bem mais perto do que a gente imagina. Como se a gente pudesse se espantar com mais alguma coisa, né, meu povo? Olha, mas o que tem de falcatrua envolvido, tudo isso, né, em volta desse banco master e das pessoas, né, que estão sendo citadas a cada dia, está trazendo um novo capítulo dessa novela, melhor do que novela mexicana. Então hoje foi trazido para a gente que o celular dele foi desbloqueado, né? Vamos saber mais lá para frente o que tem mais nesse celular, né? O que pode nos deixar assim de cabelo em pé, mais do que nós já estamos com essa roubalheira. Mas antes de ver o vídeo, eu quero pedir a vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo, gente. Porque esse vídeo ele precisa ser compartilhado, que é para as pessoas estarem cientes de tudo que está acontecendo nesse Brasil, principalmente porque é um ano decisivo, é um ano de eleição, então nós precisamos estar atentos a tudo, a tudo. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aí que está muito interessante. E acessa dados de celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vou aqui acessar a reportagem do nosso âncora Gustavo Uribe, confirmando, portanto, a informação que a Polícia Federal agora tem acesso aos dados do celular do dono do Banco Master. Força Policial já teve acesso a esses dados que serão compartilhados agora com o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Vou trazendo aqui na íntegra o que o Gustavo Uribe nos conta no site da CNN. A Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados estão sendo compilados pela Força Policial para que sejam compartilhados em breve com o Supremo Tribunal Federal e com a PGR. Em depoimento, o banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Segundo relatos feitos à CNN, o aparelho também apresentava uma camada adicional de proteção. Por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio de ferramenta da Força Policial, que tem a capacidade ainda de recuperar informações deletadas. Recentemente, a Polícia Federal adquiriu novos softwares com o objetivo de quebrar criptografias avançadas de modelos novos de celulares. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deve liberar para a CPMI do INSS os dados extraídos do celular do dono do Banco Master. Vorcaro, inclusive, deve prestar depoimento ao colegiado no dia 19, depois do feriado do Carnaval. A defesa do banqueiro pretende limitar o escopo das respostas do empresário. Pois é, pessoal. O celular, né, foi desbloqueado e podem surgir novas revelações. O interessante nisso, né, interessante disso tudo, é que essas provas, né, que serão descobertas dentro do celular, elas serão passadas para o STF, né? A Polícia Federal terá uma cópia, né, para continuar todo o inquérito, todo o processo, mas será repassado também ao STF. O que eles vão fazer com essas provas? Eu acredito que eles terão tempo para poder mudar qualquer versão, qualquer narrativa que se apresente dentro das conversas, né, que serão adquiridas através do celular. Mas trâmite é trâmite. Se tem que ter passado, tem que ser passado, né? Mas eles estão com medo. Estão com medo. Eu trouxe para vocês uma análise dessa quebra, né, telefônica, né, que estava super protegida, né? Criptonizada, a mais avançado possível, né, de bloqueio, o mais avançado possível. Eu trouxe a análise do André Macilia,
que eu gosto muito da análise dele, porque ele é um advogado, né, gente? Ele é uma pessoa que está ali dentro do meio da política, uma pessoa coerente, traz sempre uma análise para a gente clara, precisa dos fatos. Então eu gosto muito de trazer também aqui para vocês a análise do André Marcília, do doutor advogado André Marcília. E ele traz informações de alguns trechos, né, de algumas informações assim, interessantes que já estão colocando para fora, que já estão circulando aí, que estavam no celular, né? Então são pontos muito interessantes que a gente precisa saber, que ele trouxe aí através de uma informação, né, que ele teve aí, que ele conseguiu. Então vamos assistir esse vídeo? Vamos lá. E eu vou explicar aqui para vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso, podem resultar em uma queda, mas numa queda feia dos ministros do STF. A Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família do Toffoli e que intermediava negócios, inclusive do resort do Tayaya, até porque Meredith DT é Dias Toffoli. Óbvio, muito provavelmente é isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia estar pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Eventualmente, estou aqui só numa eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz, o celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, que está preso. Lembram-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos... Tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados de que as investigações do Master respingariam com força na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI às vezes não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os 2 fatos anteriores, né, que a gente mencionou, esses 2 pontos anteriores, estão realmente relacionados ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Gente, nós vamos descobrir muitas coisas aí, né, que vão estar nesse celular. Bom, segundo Lauro Jardim, né, ele trouxe a informação de que tem uma conversa lá do cunhado do Dias Toffoli, né, o Fabiano, que já está preso, uma conversa onde ele pede que não atrase os pagamentos aos escritórios, né, de advocacia. E acredita-se que principalmente ao escritório da esposa de Moraes, da Viviane. Então, olha o ninho que tudo isso traz. Né? Olha essas revelações. Nada que a gente não vá ficar surpreso, né, gente? Porque corrupção a gente já sabe que houve, né? Sabemos, segundo a imprensa, né, muitos envolvidos, inclusive políticos, ministros, até mesmo o presidente Lula, né? E agora o que vier para a gente é só para carimbar, só para comprovar ali que realmente tudo isso estava interligado, está interligado.
Então a Polícia Federal está fazendo o papel dela, né? Que é aí desbloquear o telefone, pegar os dados, tudo que tem dentro do telefone que possa ser comprometedor, né? E que possa ajudar na investigação e que se faça alguma coisa com essas informações. Porque até agora estão juntando tudo e está tudo parado. A CPMI está parada, né? Tanto a do INSS quanto a do Vorcaro, do Banco Master. Então, que se faça alguma coisa com essas informações. Conforme disse o André Marcília, o advogado André Marcília, geralmente essas CPIs costumam não dar em nada. Não dá em nada. Mas o povo, ele tem uma oportunidade de ficar sabendo o que aconteceu, né? O que aconteceu. Gente, vamos esperar, né? Vamos ver o que se apresenta mais aí, quais são as revelações que trazem dentro desse celular, essas mensagens. Vamos aguardar, né? Essas cenas aí dos próximos capítulos. Enquanto isso, eu trouxe para vocês, né, uma fala do presidente Lula, ele no evento, tá? No evento na Bahia, e ele disse, em determinado momento, em que essas eleições desse ano, 2026, ela é guerra. Ela vai ser guerra. Vai ser guerra. Eu entendo que ele quis dizer que eles vão pegar pesado. Eles vão pegar pesado para ganhar essas eleições. Então eu trouxe um trecho dessa fala dele, tá? Né? Nesse evento que ele participou lá na Bahia, para vocês conferirem ele falando que vai ser guerra. Campanha, o presidente Lula disse que as eleições deste ano serão uma guerra. O presidente Lula cobrou que o Partido dos Trabalhadores faça uma autocrítica sobre os erros políticos cometidos pela legenda. Lula participou neste sábado de um evento em Salvador para comemorar os 46 anos da sigla. O PT governava 24 milhões de pessoas na grande São Paulo. Hoje o que o PT governa? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa, em algum momento nós erramos. Aos 80 anos, o presidente vai disputar a reeleição para um 4º mandato. Então, se a gente não levar em conta a necessidade de fazer uma reflexão da nossa trajetória, o partido é que tem que ser forte, não é o Lula que tem que ser forte, é o partido. Na visão de Lula, as eleições serão uma guerra. Nós vamos ter que construir um discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. Nós vamos ter que preparar porque é uma guerra política. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lula, paz e amor. Entre os preferidos de Lula, o governo de São Paulo, está Fernando Haddad. O ministro da Fazenda passou a manhã de sábado numa das unidades do SESC no centro da capital paulista, lançando um livro escrito por ele com o título Capitalismo Superindustrial. No evento, defendeu mobilização da esquerda. A extrema-direita acendeu. E eu não acredito que a humanidade vai ficar parada dentro disso. Então, é um otimismo mitigado de uma esperança de que a gente se mobilize contra a extrema-direita e faça alguma coisa de útil com as nossas vidas para viver melhor. Hoje, o ministro não falou com a imprensa, nem mesmo sobre o livro. E ficou sem resposta mais uma vez a pergunta que não quer calar. Ele vai fazer o que quer e ser coordenador da campanha do presidente Lula ou vai fazer o que querem e sair candidato ao governo de São Paulo? Pessoal, então vocês viram aí, né, o presidente Lula declarando essa eleição como que vai ser uma guerra, né? Essa eleição vai ser uma guerra. E realmente vai ser uma das eleições mais esperadas, né? Por quê? Porque a gente quer varrer essa petezada, né, do comando e acabar com tudo isso, com toda essa censura, com toda essa maldade em que o país ele se encontra.
Então vai ser uma guerra sim. E vocês viram que o Haddad, ele já saiu do ministério dele, né? E agora a questão é se ele vai apoiar o Lula, se ele vai vir para ser um apoiador do Lula ali, ou se ele vai vir como candidato por São Paulo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, se fosse ele, viria como apoiador do Lula, porque candidato a São Paulo, a governador de São Paulo, eu acho meio difícil para ele. Meio difícil porque o Tarcísio ele vai vir, né, novamente como governador, ele vai tentar a reeleição, e eu vou falar uma coisa com toda certeza. Eu acredito que ele vai conseguir sim a reeleição, porque afinal de contas, ele está fazendo um bom governo lá. Tenho relatos aqui de um inscrito, o Aloísio, né? O Aloísio mora em São Paulo, e o Aloísio me trouxe a informação de que o Tarcísio ali ele tem feito um bom governo. E, pelo que eu ouço, eu acredito sim que ele ganhe essa reeleição. Eu acredito que o Haddad não tenha chance nenhuma. Porque, afinal de contas, gente, o que nós temos que fazer é o seguinte: tirar o máximo desse partido, né, de dentro do plenário, o máximo. Seja em relação a governador, a senador, a deputados, né? Então nós temos que tirar o máximo desse governo petista aí, tá, do plenário. E nós vamos conseguir. Gente, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe hoje, da análise. Peço a vocês mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de comentar, né? Deixar os comentários de vocês, não se esqueça de compartilhar o vídeo, que isso também é muito importante, tá? Para o YouTube entender que o vídeo, o canal está crescendo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, fiquem com Deus, tá? E até um próximo vídeo.